Voltamos aí para finalizar a live. Temos aí mais alguns minutinhos com a doutora Natália Bazan, que está dando várias dicas legais para a gente conseguir controlar a ansiedade. Se você está chegando agora, nós temos aí 60 minutos já gravados lá no nosso store, vai ficar lá por 60 minutos, vai ficar lá por 24 horas. E agora nós temos mais alguns minutinhos com a doutora Natália, porque ela está fechando aí uma série de dicas para ajudar você a controlar a ansiedade. Se você chegou agora, por gentileza, convida mais pessoas para que a gente consiga levar somente desse estado de ansiedade. Ajude-nos a chegar até mais pessoas, para que a gente consiga levar essas dicas, essas reflexões até muito mais pessoas. Voltamos, doutora Natália. Obrigado, viu? Oh, imagina. Temos aí mais alguns minutinhos para você concluir. Tá. Fique à vontade. Eu falei, eu não sei se chegou a pegar para todo mundo, eu acho que não, acho que caiu. Eu falei que antes de cair eu queria ver uns coraçõezinhos, então eu queria ver coraçãozinho aqui, porque a gente tá fazendo uma hora extra, então eu queria ver uns coraçõezinhos para saber que o pessoal tá gostando. Bandeira 2 da doutora Natália. A gente tá aqui fazendo hora extra, nos ajude. Às vezes o pessoal nem tá gostando assim. O coraçãozinho é nosso termômetro, gente, a gente sabe que vocês estão gostando, é por eles. Perfeito. E mais, o Instagram entende que a live é relevante, que é um assunto relevante, eu vou pôr aqui de novo, e manda para mais pessoas, tá, gente? Então, nos ajude com isso, convide mais pessoas, mantenha os corações aí subindo pra gente, para que a gente consiga manter relevância pro Instagram, tá bom? Doutora Natália, continue na sua linha de raciocínio aí para a gente fazer esse fechamento, fique à vontade. Certinho. Então, eu tava falando, acho que era isso que eu tava falando, da atividade física, né? Então, a atividade física, ela vai ajudar, dentre outras várias coisas que são sensacionais e que pelo tempo não vou ficar falando, mas a atividade física, dentre outros vários benefícios, ela vai liberar a serotonina. Essa serotonina, que é uma substância do nosso corpo, ela melhora nosso humor, ela diminui a nossa sensibilidade ao medo. Quem está com muita ansiedade agora, está com muito medo, então está criando coisas na cabeça. 90% dos nossos medos são imaginários. Então, se você diminui um pouco a sensibilidade a esses medos, com certeza você vai ter uma qualidade de vida. E a serotonina, ela te ajuda. Mas, como eu falei, para que você tenha essa melhora na quantidade de serotonina por meio da atividade física, é regular, gente. A atividade física, pelo menos 5 vezes na semana, tá? Você não precisa ser um fisiculturista, mas é interessante que você faça uma atividade, de preferência aeróbica, aeróbica, né, que é aquela que cansa, que te faz suar, sabe? Tipo uma corridinha no lugar, uma bicicleta, um funcional. Tem um monte de professor aí que está dando aula de graça de funcional no Instagram agora durante a quarentena. Então, é super válido. E a mesma coisa que eu falei da respiração, gente, começa aos poucos, vai no seu limite. Porque as pessoas, elas se acomodam muito nos seus limites. Elas falam assim, mas eu tenho um problema no joelho e eu não consigo. Gente, tem gente que às vezes não tem um membro e treina pesado, não é nem um treino funcional para se sentir bem e ficar mais saudável, treina pesado. Então, assim, para de focar nos seus limites, para de focar naquilo que é ruim e foca no que você pode fazer. Tá, eu tenho essa limitação? Ok, mas o que eu posso fazer com ela? Tá? Então, sim. São algo que dá para você mudar e agora é a hora. Porque no consultório o que eu mais ouvia quando eu falava vamos fazer atividade física, você precisa fazer atividade física para melhorar o sono, para melhorar a ansiedade, para melhorar a depressão. Geralmente a resposta era não tem tempo. 98% é não tem tempo. Não tenho tempo, não dá. E se eu falasse que tempo era prioridade, aí vinha as justificativas, né? As histórias que as pessoas contam para elas mesmas. Então, é que eu tenho filha, que eu tenho isso, é que eu tenho cachorro, é que eu tenho trabalho. Todo mundo tem. É claro, para umas pessoas é mais pesado que para outras. Tem gente que trabalha, estuda e tem filho. Super entendo. Mas é uma questão de prioridade. O que adianta você tentar carregar tudo nas costas se você não está conseguindo focar em nada e fazer nada bem, aí você não consegue dormir, aí vira essa bola de neve toda que é a ansiedade. Então, a atividade física, gente, é importante, importantíssimo. E agora é a hora. Se você ainda não praticava, o isolamento social, a quarentena, é a hora perfeita para você começar. E de graça, inclusive, que existe essa possibilidade de você começar de graça. Mas se você quiser pagar, também tem gente cobrando aí e dando aula pela internet. Então, atividade física, alimentação adequada, informações, mas com cuidado. Como eu falei, tira uma pequena hora do seu dia
E de preferência que não seja bem quando você acorda e nem antes de dormir. Vai ali perto da hora do almoço, tá? No meio do seu dia, mais ou menos, ou depois do almoço, sei lá. Pega alguma informação de qualidade, de fonte confiável, de algum jornal confiável, ou então de que seja Ministério da Saúde. Eles têm até Instagram e eles estão postando informações lá. Então, assim, pega a informação de preferência mais neutra possível. Eu sei que sendo humanos é sempre difícil, mas esses dias eu até estava comentando. Minha avó estava assistindo um jornal e o jornalista que estava apresentando, ele estava visivelmente alterado. Ele estava colocando emoção naquilo que ele estava falando quando ele estava dando uma informação. Então você vê que não é saudável você assistir aquilo. Você está vendo uma pessoa completamente alterada, mostrando a emoção dela, ou seja, ele está mostrando um ponto de vista só, porque ele visivelmente já tem ali a opinião dele, e ele ainda está alterado. Então, aquilo ali, eu falei, gente, uma pessoa ansiosa assistindo isso, ela vai ficar doidinha. Então, assim, quando você for procurar informação, é importante, mas vai com calma, procura uma informação o mais neutra possível, leia, de repente, um lado e outro, mas tenta não se envolver emocionalmente com isso e não fica consumindo isso o dia inteiro. É um horáriozinho ali do seu dia, 15, 20 minutos no máximo, e vai cuidar da tua vida, vai viver a tua vida. Aproveita esse tempo que você está em casa, vai fazer aquelas coisas que você não tinha tempo para fazer antes. Então, isso é muito importante. Então, vamos lá, eu vou recapitular o que eu já falei com o pessoal aqui. Atividade física todo dia, alimentação saudável, de preferência com fruta, verdura, coisas mais naturais, evita consumir muito açúcar industrializado, gordura. Todo mundo já sabe disso, mas ninguém pratica. Então é hora de começar a praticar. Não adianta vocês ficarem assistindo um monte de live, ficar ouvindo como que cuida da mente, como que cuida do corpo e não mudar, porque as pessoas fazem isso. Não adianta, gente. Exato. Não adianta, você tem que praticar. Então, dito tudo isso, alimentação, atividade física, o sono. Se de repente você não estiver conseguindo, existe um negócio que chama higiene do sono. Lá no meu perfil tem, talvez, possivelmente o Levi também deve falar disso de vez em quando. Você também tem o Google, você pode procurar, se tiver fontes confiáveis e ler sobre isso, que é um pouquinho daquilo que eu falei, de como dormir melhor. Mas se mesmo assim, fazendo tudo isso que eu estou falando, você não estiver conseguindo, procura terapia, gente. Tem um monte de gente atendendo terapeuta online. Eu tô, acho que você também tá, né? Enfim, mas tem muita gente aí. Não falta terapeuta online para atender o pessoal. Então procura ajuda se não estiver conseguindo fazer sozinho. Cuidado com o filtro que você está usando na sua mente, que é aquele negócio que a gente falou de focar do que é ruim ou focar no que é bom. Se você é ansioso, se você tem história de ansiedade, você possivelmente tende a focar no que é ruim. Então começa a observar o que você está pensando. Nós não somos nossos pensamentos. Inclusive, a gente tem uma capacidade única que é de observar o que a gente está pensando. A gente pensa no que a gente está pensando, o que eu estou pensando agora. E quando você começa a treinar isso e começa a identificar, porque a maior parte das pessoas fica no automático, é meu pensamento, é minha realidade. Quando você consegue, acho que para muita gente que nunca ouviu falar disso, deve estar sendo muito estranho isso que eu estou falando. Mas quando você consegue, é como se você se visse de longe, assim, você se visse seus pensamentos, e aí você começa a entender, isso aqui é pensamento ruim, deixa eu tirar, isso aqui não serve. Isso aqui serve, sua vida também muda, tá? Mas isso também é treino, a auto-hipnose te ajuda nisso, a meditação te ajuda nisso, um terapeuta te ajuda nisso. Então, tudo isso pode te ajudar, tudo isso que eu falei. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Eu acho que de dica... Se as pessoas pegarem pelo menos metade disso e colocar em prática, né, doutora Natália, já vai melhorar muito, sim. Porque a prática é um divisor de águas, né? É um divisor de águas. Eu pode fiz, dar inclusive, atenção para tudo isso. Eu fiz, inclusive, Levi, porque o pessoal fala, você fala tanto de auto-hipnose, mas como é que eu faço? Eu não sei fazer. Acompanha a gente está falando, aos poucos a gente vai ensinando. Se você tiver também, fala aí, mas eu fiz um vídeo recentemente agora, nessa questão de pandemia, de isolamento, eu fiz um videozinho de uma hipnose guiada para ansiedade, que para quem não sabe como fazer, é muito legal, escuta todo dia e vai aprendendo, vai entendendo como é que funciona a sua mente, treina. Gente, mas é treino, não adianta. E eu repito, eu acho que é o que eu mais quero falar, é treino, não muda do dia para a noite. Não existe remédio que vai resolver todos os seus problemas do dia para a noite. É mudança de hábito, é tomar atitude. Quem tem ansiedade tem dificuldade de tomar atitude muitas vezes, então entende isso, entende que isso é um problema seu e que você precisa. Vai com medo mesmo, muda, sai da zona de conforto, tá? Por mais que a ansiedade seja desconfortável, ela te mantém na zona de conforto de não fazer as coisas porque não é a hora certa, porque você não está preparado o suficiente, porque você não é bom o suficiente. Então para com isso, julgamento sempre vai ter.
Então, não é para com isso, não é a melhor expressão. Mas assim, entende que isso acontece, todo mundo passa por isso, e que você tem que enfrentar, porque enquanto você ficar se retraindo com essas justificativas de que não é bom o suficiente, nada vai mudar. Você só vai ficar criando e aumentando, alimentando esses monstros na sua cabeça. Quando você começar a fazer, por mais que você faça com medo mesmo, você vai ver que não era tão ruim assim. Que lembra que 90% dos nossos problemas, dos nossos medos, são coisas que a gente inventa. E aí quando a gente enfrenta, a gente pensa, até que não é tão ruim assim. E se for tão ruim assim para lidar, procura. Não era tudo aquilo que eu imaginava. Procura terapia. Exatamente. E a gente vai aprendendo. Gente, é muito gostoso quando a gente aprende realmente ter mais controle emocional. Esse autocontrole, ele traz uma paz que infelizmente pouca gente conhece, mas que eu espero que com o nosso trabalho, o meu e o seu, cada vez mais pessoas consigam alcançar esse estado de paz. Eu acho que é uma vida bem plena, né? Quanto conteúdo, gente! Quem não conhece ainda o trabalho da doutora Natália, vai lá no Instagram dela, já olha, já segue. Tem também outros canais que ela vai poder falar agora, no fechamento que ela vai fazer agora. Quem ainda não me conhece, segue nas redes sociais também, @correia.levi no Instagram e Levi Correia no YouTube. Vai ser um prazer ter você e eu acredito que aos poucos, dia a dia, se a gente se permitir a se olhar com mais gentileza, se tratar melhor, perceber que as mudanças estão nos pequenos passos contínuos, daqueles que a gente não abandona, tudo isso pode fazer com que a gente vire essa chave, que precisa ser virada em algum momento. Doutora Natália, considerações finais, depois que você fizer as considerações finais, eu faço um fechamento e fique à vontade. Certo. Gente, eu gosto muito, eu trouxe para minha vida, talvez vocês tenham percebido, e quem me acompanhar aqui vai perceber, e agora que eu vou falar, vocês vão perceber mesmo. Eu gosto muito do tá tudo bem, tá tudo bem. E depois que eu aprendi e eu trouxe isso para mim, mudou de uma forma, porque a gente tende a se cobrar demais. Então, às vezes, como eu falei, teve uma pessoa que estava se cobrando porque ela não conseguia respirar 5 segundos. Gente, tá tudo bem, respira 3. Então, quando você fizer alguma coisa, poxa, quebrou um copo em casa, que raiva. Não, tá tudo bem. Só um copo, tá tudo bem. Repete isso. Quando estiver tudo bem, tá tudo bem. Porque aí você começa a ver quanto que você se estressa, você se preocupa com algumas pequenas coisas. E aí você começa a repetir, está tudo bem, e ele entra e vai ficando mais fácil. Outra coisa que eu quero que vocês tirem dessa live, se vocês querem melhorar, se vocês querem ficar mais tranquilos, tem que mudar hábito de vida, gente. Tudo aquilo que eu falei, que eu não vou repetir agora, é treino, seja de mudança do corpo, né, como atividade física ou alimentação, quanto essas atividades mentais, como a meditação, a auto-hipnose. Você não vai, na primeira vez que você tentar meditar, ou a primeira vez que você fizer auto-hipnose, você não, possivelmente, tem gente que sim, mas possivelmente, se você está dentro do padrão, da média, você não vai simplesmente arrasar e falar, nossa, meditei muito, fiz uma auto-hipnose que eu até alucinei. Não vai. Mas é treino. É treino. E com o tempo, você vai vendo os resultados. Por que vocês acham que quem faz auto-hipnose e meditação começa a falar só disso, gente? É porque quando você começa a ver que funciona e demora, não é imediatista, demora, mas quando você começa a ver como isso melhora a sua vida, você quer levar isso para os outros. Então é por isso que a gente fala tanto disso. Então, tenha paciência, tá tudo bem, treina todo dia, faz esse compromisso contigo que as coisas vão melhorar. E se não estiver conseguindo sozinho, procura terapia. Procure ajuda. Procure ajuda. Isso. Doutora Natália, quero agradecer muito, muito, muito o seu tempo, a sua disposição, toda essa riqueza de conteúdo que você trouxe, essa energia. Agradeço de coração mesmo. Que você continue ajudando pessoas, que continue seguindo na sua missão. Quem não conhece ainda a doutora Natália, siga nas redes sociais. Médica, terapeuta, também trabalha com hipnose. Quanto mais médicos conhecerem a hipnose, melhor, porque ajuda a difundir. Sim. Se a gente olhar lá nas origens, né, da onde vem, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Então, vamos ajudar a disseminar, vamos ajudar a chegar até mais pessoas. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. Gente, sigam a doutora Natália, quem não me conhece, me sigam também nas redes sociais. Sigam a agenda de lives, a doutora Natália está fazendo um monte, eu também, com o intuito genuíno de ajudar. Esse tempo que a gente está entregando, ele não tem preço. Não tem preço porque é um tempo que a gente poderia ficar com a família, com os filhos, com o marido, com a esposa, mas a gente está aqui para ajudar. Então,
faz o seu papel também. Deixa isso chegar até mais pessoas. Ajuda mais pessoas. Às vezes é uma frase, uma reflexão, um jeito de colocar diferente e muda tudo. Certo, doutora Natália? Certíssimo. E muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrada. Obrigada mesmo. Espero vê-lo em breve em outras lives. Seja aqui, seja no meu. Vamos conversar mais. Eu gostei muito dessa conversa. E muito obrigada para todo mundo que acompanhou. Infelizmente, o nosso tempo foi curto, a gente não conseguiu nem responder o pessoal. Eu tinha recebido algumas dúvidas também antes da live começar. Eu falei, assiste que eu vou responder. Não deu tempo, mas não tem problema. A gente vai falar mais pra frente. Como você falou, eu tô fazendo live. Você também tá fazendo, então acompanha, gente, que estamos fazendo com muito carinho na tentativa de ajudar. Eu não sei você, mas acredito que sim. Eu tenho feito muito isso. Tudo que eu recebo de pedido, de dúvida, eu tenho anotado e tenho colocado nos meus conteúdos para realmente ajudar as pessoas. Sim. Então, espero que a gente consiga continuar levando esse conhecimento para as pessoas e que as pessoas treinem esse conhecimento, por favor. Obrigada, Levi. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por acompanhar. Estar aqui até agora, acompanhe a nossa agenda, acompanhe o nosso trabalho. Seja bem-vindo sempre. Doutora Natália, muito obrigado. Beijo, Fique com Deus e até a próxima, tá? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.